Olá, boa noite. Começando agora mais um chá remoto com Dária Arabel. E hoje o assunto maravilhoso, espiritualidade. Já vou harmonizando aqui o ambiente. Oi, William. Meu novo amigo William, tudo bem? Multiverso Jedi, Nick do Multiverso Jedi, boa noite. Hoje tem essa live maravilhosa, toda quarta-feira tem essa live que eu coloquei o nome de Chá Remoto com Dária Arabel, que sou eu, ó, harmonizando aqui. Vamos falar de espiritualidade, né? O Rui daqui a pouco vai chegar aqui na live e eu vou conhecer o Rui um pouquinho mais. Eu conheço ele um pouquinho, mas hoje eu vou fazer algumas perguntinhas, entender um pouco sobre o canal dele. Oi, Rui! Olha aqui, Rui, que eu tô fazendo, ó. Paulo Santos, você conhece? Muito bem. Eu vou preparar aqui o meu chá da noite. Peraí, Rui, eu vou te mandar o convite, você vai entrar e nós vamos conversar. Isso daqui é água solarizada, garrafa é verde, verde cura, verde do chakra cardíaco, anahata. Eu vou colocar água e vou acrescentar uma garrafada que eu mesma fiz com cachaça de Minas Gerais. Ó, tá acabando, tá quase acabando, né? Tem tanta coisa nessa garrafada aqui, gente. Vou colocar um pouquinho. Vou colocar assim o tanto de uma tampinha, não precisa muito. E esse vai ser a bebidinha, o meu chazinho, que eu vou tomar com o meu convidado. Prepare-se, Rui, que eu vou convidá-lo. Olá, Soraya. Fica aí, Soraya. Vamos falar de espiritualidade. Vou convidar aqui, ou o Rui me convidou. Acho que foi o Rui que me convidou. Preparem-se que ele está chegando, vamos conversar, falar um pouquinho sobre espiritualidade, quero falar sobre tudo. Olá! Boa noite, olá. Já a Tudo gente está bom? aqui. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo perfeito. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Então tá Perfeito. bom. Pronto. Rui, esse meu quadro aqui que eu Eu já criei, vi. olha que maravilha, chama-se Chá Remoto, porque na pandemia, no começo da quarentena, eu inventei de tomar esses chás, porque eu gosto de tomar chá. Eu trabalho com herbologia, eu trabalho com a medicina Ayurveda, medicina ancestral, né? E eu Ah, adoro chás, ervas, enfim. Então, minhas amigas e eu começamos a sentir saudade, né, de estar juntas. Então, eu criei o chá remoto para a gente poder conversar, tomar um chazinho e conversar, papear. E as nossas conversas, assim, quando a gente está em roda, em círculo, são conversas, assim, que tem um conteúdo muito legal, sabe? Então eu pensei assim, por que não uma conversa dessa, a gente poder gravar, ou que seja ao vivo como está agora, né? E ter mais pessoas para poder conversar. Que chazinho você preparou para essa noite? acho que ficou melhor, né? Tá clareado? Tá ótimo, tá Eu perfeito. fiquei com inveja de você com esse monte de chá misturado tudo na garrafa.
Vou te explicar o que tem aqui. O que você fez? Eu? É, Esse aqui é um chá erva cidreira. Tirei aqui do quintal. Ótimo. jura? Naturalzão. Naturalzão. Ó, aqui onde eu moro é tudo de lajota. Tudo lajota. Eu tenho plantas, mas tudo no vaso. Uma tristeza. Quer dizer, a minha, eu ainda vou realizar o sonho de ter a minha horta, o meu chão, sabe? Para Eu plantar fico no chão. imagi- eu fico imaginando você com esse quintal que eu tenho aqui em casa. Como que não seria, hein? Jura? Ou, Nossa, nossa. Deixa eu te falar uma coisa. Toma chá de erva cidreira assim, que é muito bom para fortalecer os pulmões, sabe? É muito bom, é sensacional. Você vai ficar 10 com esse mas chá. a sua imagem ela tá parando e voltando, ó. Tá vendo? Tipo, Será? carrega e para. Aí Deixa pra eu ver. você, tá bom? Para mim tá tudo normal. Para mim tá, você e eu tá perfeito. É, né? Uhum. Bom, pra mim aqui eu tô ótimo. Não sei pro pessoal. Ah, deixa. Ó, Ah, nessa garrafa aqui, essa cachaça veio de Minas, né? Cachaça de parece, alambique mesmo. É cachaça. cachaça mesmo? É, e aqui dentro tem gengibre, aqui dentro tem cravo, canela, tem unha de gato peruano, Unha de gato. tem, tem uma coisinha aqui que eu esqueci o nome em pó, que eu só consegui em pó. Eu procurei colocar tudo natural, mas esse eu só achei em pó, só que eu esqueci o nome agora. Tem sucupira, é uma garrafada. Já ouviu falar Essa em garrafa? cachaça do alambique é aquela amarelinha. É. Ela é meio adocicada, né? Uhum, sim. Só que aí o que eu faço? Eu pego, tipo, coloco uma colherada na água, diluo, e aí eu tomo. Vamos fazer um brinde? Vamos. Um Oh, brinde essa noite. um brinde para essa noite. Ficou bom, viu? Ó, Ótimo. ô Rui, Oi. olha aí, nosso querido Nick tá aí junto com a gente, hein? Aí, ó. Ele disse que o Cadê som e a ele? imagem estão perfeitos. Estão perfeitos. Tá bom? Então tá ótimo, Nick. Obrigado pela resposta aí, que tava precisando mesmo. Sim, E aqui para mim ele tá meio parando a imagem. Mas a voz tá vindo de boa. tá Mas se bom. pro Nick tá bom, para todo mundo tá bom também. Tá bom, tá ótimo. Bom, o negócio é o seguinte: o assunto que eu mais gosto na minha vida é a espiritualidade. Tudo que eu faço, todo o meu trabalho, ele é voltado para a espiritualidade, né? Há 23 anos eu trabalho com as terapias holísticas, tá? Eu sou professora de yoga, dou aula de meditação, Perfeito, hein? aplico as massagens e tudo que eu faço está ligado diretamente com a espiritualidade. E agora eu estou tendo a alegria de descobrir que eu consigo entrevistar pessoas, entendeu? E eu acredito que essa facilidade que eu tenho é porque eu gosto muito de conversar. Então, como eu hoje em dia estou trabalhando em casa, mas eu sempre trabalhei fora. Então eu ia tomar café, lanchar, almoçar e sempre alguém senta do meu lado para falar sobre espiritualidade, porque sabe que eu trabalho com isso. E aí sempre rola aquele assunto profundo, né? Então acho que eu tô treinada a conversar sobre isso, entendeu? Com as Mas pessoas. isso aí é um dom, Dari. Isso é um dom de entrevista. Não tem Ah, jeito. Não é para todo mundo, não. então Não, não tá. é para todo mundo, não. E uma pessoa que tem me ajudado muito é o Nick, do Não, o Nick Multiverso é. Jedi.
Porque ele é uma pessoa que conhece várias pessoas, assim, sempre tem alguém interessante passando pelos grupos dele, e aí eu vou lá e me aproveito e pego para conversar, né? E aí eu tive a alegria de te conhecer através do Nick, tivemos aquela live, né, no canal do Multiverso Jedi, e aí eu sei que você tem um canal de espiritualidade também, né? Agora, Eu, eu quero perguntar para você qual, por que você montou esse canal voltado para a espiritualidade? pergunta muito difícil, porque a espiritualidade, ela já vem desde pequeno. E a gente procura sempre passar alguma coisa, alguma questão da espiritualidade, né, para as pessoas, principalmente para o convívio da nossa sociedade. Porque aonde a Sim, gente está, a gente precisa da espiritualidade mais forte e latente dentro da pessoa. sim, E a gente, quando percebe que a espiritualidade ela ajuda a pessoa, a gente procura. Não sei se você percebeu, hum, quando você ajuda alguém com a espiritualidade, olha o retorno que não traz para você. Você também fica muito melhor do que antes. com certeza. Então, o canal, como eu tive muitas experiências e eu não conseguia falar muito com as pessoas à minha volta, então eu preferi abrir um canal para poder passar as informações, pelo menos aquelas que eu posso contar. Porque nem tudo a gente consegue abrir o jogo, porque nem todo mundo está pronto para ouvir tudo, né? E Entendi. nem tudo também a gente pode colocar 100% de certeza. Você é Então, tímido? eu sou tímido. Não falo 100%, mas Entendi, 98%. entendi. Por isso que você acabou montando o canal, que fica mais fácil você Sim, conversar. eu tô sozinho, né? Então eu falo com as câmeras. Então a gente consegue pelo menos passar um pouquinho daquele daquele assunto que você mais tem conhecimento. Sim, Eu não tenho curso, sabe? Eu não tenho experiência vivida em curso. Eu tenho experiência mesmo, pessoal. Eu gostaria muito de fazer, como é que você fala? Curso holístico, alguma coisa assim? é. Eu queria aprender. Eu queria aprender também, como que é o nome? Reiki. Também queria aprender Eu também. sou mestra, hein? Eu sou professora de reiki. Você vai me ensinar. Pode contar comigo. Você pode ensinar, é? Claro, eu sou mestra. Eu posso é, iniciar, que fala. Iniciar, é verdade. É uma Eu tenho iniciação. uma, eu tenho uma amiga que ela é reikiana, só que ela não pode ensinar. Ela falou que ainda tem que pegar, parece que acho que é o terceiro, três mestres, alguma coisa assim. Eles Ela chamam está de no primeiro mestrado. Eles chamam. O nome é mestrado. Você mestrado, né? você é o mestre. Entendi. É um nome, Eu né? gostaria muito de aprender. Porque a gente dá o passe e parece que já é o reiki, né? Porque o reiki também trabalha muito com a energia das mãos. Como eu fui buscar o centro espírita para poder aprender sobre a mediunidade, Ótimo. porque eu não tinha muitas opções. A igreja, por exemplo, elas não entendem isso. Então eu não conseguia, dentro da igreja, trabalhar minha mediunidade. Eu também nem sabia que isso era mediunidade. Para mim era perturbação mental. Chegou o Jura? momento que eu fui. Chegou o momento que eu fui no centro espírita para poder aprender. Porque eu não sabia nada, nada, nada sobre o espiritismo, nada sobre energia, sobre aura. Eu não conhecia. Eu via as coisas, mas não tinha nada em mente. Não sabia. Foi quando eu ouvi alguém
falando sobre o espiritismo, e eu acabei passando aí, né? Tanto é que quando eu cheguei, fui procurar o centro espírita e o centro espírita estava fechando. E eu agoniado para poder aprender, eu queria aprender. É. E a pessoa que estava, a dirigente lá, ela falou assim: calma, irmãozinho, tudo tem seu tempo, mas eu estou perturbado hoje. Não tem nada para vocês fazer comigo hoje para tirar essas coisas de mim. Aí Sim. ela falou assim, ela falou assim: calma, irmãozinho, o seu negócio é que a sua mediunidade está se aflorando e você não está sabendo como tratar. Mas você vem aqui, se eu não me engano, era terça ou era quarta, para poder fazer os passes, dar o tratamento e tal. Aí eu peguei e falei assim: mas não tem como fazer nada agora? Ela falou assim: olha, o que eu posso fazer agora, nesse momento, é te dar um passe. Aí eles pegaram, deram o passe em mim, né? Melhorou um pouquinho e eu comecei a fazer o tratamento. Nesse que eles trataram, eu não vou dizer que eu perdi, porque eu ouvia, ficava muito barulho na minha cabeça, sabe? Sim. Sabe Sim. quando você está no meio do trânsito e aquela Sim. buzineira, aquelas pessoas falando? É um Era turbilhão. daquele. Isso, era daquele jeito. Sim. Então eles fecharam esse canal. E eu comecei a me adaptar, né, aos pensamentos. Porque o pensamento para um médium, ele é terrível. Ele é terrível, ele é uma bagunça. Às vezes a pessoa está sendo assediada não por espíritos, mas ela está sendo assediada pela sua própria mediunidade, que está se aflorando, e ela começa a ouvir. Ela não escuta só coisas físicas, ela escuta sons do astral. Uhum. Como ela não consegue assimilar, na cabeça dela fica aquele monte de coisa na cabeça dela. Aí ela tem uns que fica doido, não consegue achar um centro espírita como eu fiz. Às vezes tem preconceito, vai para a igreja, né? Sim. Indo para a igreja, eles vão querer expulsar o demônio. Como é que expulsa? É. Não é mesmo? Vamos ter compaixão por essas pessoas, né? Verdade. Eu gosto muito dos evangélicos. Tenho muita paixão por eles, cara. Eu gosto muito. Eu converso bastante com eles, porque o meu berço é evangélico, né? Sim. Acontecia tanta coisa comigo quando eu era pequeno. Minha irmã falava que eu era perturbado. Chamava de demônios, né? Sei, sei. Eles não têm como ajudar você, cara. Por mais que eles sejam bons, assim, eles ficam muito presos à Bíblia, e a Bíblia é um livro que já parou. É um ponto que as pessoas não entendem. A tradução da Bíblia, ela desfigura totalmente uma realidade que o médium vive. Sim. Eu tenho certeza que nos primeiros escritos, quando eles começaram a escrever realmente, a própria pessoa escrever, o médium, começou a escrever: eu estou vendo o Espírito, eu estou vendo isso e aquilo. E quando foi traduzido, a pessoa que não entendia, era de uma outra pensamento, começou a escrever coisas que ele imaginava, pensava. Rui, Quer ver uma... Oi? eu acredito que na realidade foi mudado mesmo, né? Tem muita Foi, coisa na Bíblia que foi retirado propositalmente. foi, com Não foi certeza. porque eles ficaram confusos, né? Foi tirado mesmo na maldade, sabe? Para pessoa, para o ser humano não entrar em contato com aquele conhecimento ali, sabe? E eu Então, mas penso como... que o evangélico, ele não tem habilidade nessa questão de explicar sobre o que eles estão aprendendo ali com o conhecimento, né? Mas eu vejo que eles têm uma habilidade muito boa de retirar energia ruim das pessoas,
sabe? Pela oração, né? Pela É, imposição de mãos. oração, decreto, sabe? Continua, continua o que você ia falar. Então, como eu não posso, por exemplo, eu não posso falar que foi tirado propositalmente, né? Porque pode ser que eu agrida a fé de alguém, né? Não, Aí mas foi tirado. me- Eu falo, eu posso falar. tem uma passagem de Paulo que tem uma projeção lá em Paulo. Não sei se você já viu. Eu fiz até um short, né, falando sobre essa passagem. Ele fala assim, que ele conheceu um homem que foi para o céu, foi para o paraíso. Ele não sabe se foi fora do corpo ou no corpo. Ele Sim. diz que não sabe. Aí tem um entre parênteses que tá assim, ó, não sei se fora do corpo ou no corpo. Ou seja, dá a entender que esse entre parênteses aqui é um acréscimo, né? Mas o que Sim. eu vejo, a pessoa que colocou fora do corpo ou dentro do ou no corpo, ela tem o conhecimento de projeção astral para poder estar Sim. falando exatamente sobre uma projeção. Mas dentro Uhum. da Bíblia, ela é meio camuflada. Então ele fala que ele subiu ao céu, viu coisas inefáveis, ele fala do terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis as quais ele não poderia falar. Era proibido falar. Principalmente naquele tempo. Você imagina, nós que já estamos no tempo da tecnologia, quando a gente vai para lá, sobe para cima, a gente vê tanta tecnologia que não dá para falar aqui, né? Sim. Tecnologia deles são demais. A gente está milênio, 1 bilhão de anos atrás deles. A gente aqui não tem tecnologia para poder falar que tem tecnologia. Então, imagina Paulo, quando chegou lá em cima e viu aquelas maravilhas, né? E trouxe aqui para baixo, como que ele poderia falar naquela época, Uhum. né? Onde eles usavam ainda a jumentinha, onde eles adoravam ainda o sol, adoravam a lua, né? Um tempo muito obscuro. É. Como que ele ia conseguir, né? Sim. Então é aonde eu falo que a Bíblia, ela não é igual a pessoa fala assim, Rui, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou ela contém a palavra de Deus? Aí eu falei, olha, não tem e nem contém. E ela não é. Ela é algo que alguém escreveu por suas experiências, né? Mas palavra de Deus não. Alguns espíritos falam, o médium vai lá e canaliza, escreve, principalmente agora, né, a nossa Bíblia, que eu não tenho nenhuma Bíblia aqui, principalmente agora, na nossa época, que a Bíblia foi mexida, remexida, e você não tem mais quase nada do que está escrito lá. Então, essas experiências que a gente tem, por exemplo, a gente escreve. Você já escreveu experiência sua? Já? Muitas vezes, não é? Sim, muitas vezes. Um dia pode ser que alguém lá no futuro pegue os seus escritos e monte uma Bíblia com ela. Entendeu? Sim, sim, Pode entendi. ser, não é? Quantos profetas lá atrás, médiuns, né? Hoje a gente sabe sobre as mediunidades. Lá Sim, atrás falava do alto e tentava fazer o que a gente faz hoje, trazer a espiritualidade para as pessoas, para ver se, pelo menos, no mínimo, traz paz para ela. No mínimo. Porque coisas ruins já está cheio, não é? Então a gente precisa de trazer coisas melhores para elas. deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você tem uma base evangélica,
mas depois você acabou indo procurar um centro espírita para poder harmonizar essas experiências que você não entendia que estava acontecendo com você. Aí você Sim. foi para o espiritismo. Como é que foi quando você chegou lá? Você teve essa primeira experiência, eles deram uma sintonizada em você, Uhum. deu uma refrescada nesse Refrescou. turbilhão, Refrescou. e aí você continuou estudando? Continuei. Eu lembro até uma vez que eu estava na mesa, né? Sim. E nós estávamos estudando sobre Allan Kardec e tal, né? E tinha uma irmãzinha que depois eu fiquei sabendo que ela estava perturbada, né? E que eles estavam ajudando, mas eu, como não entendia nada, eu comecei a observar ela que a, o corpo espiritual dela não estava encaixado. Hoje eu sei, não estava encaixado. O corpo espiritual dela estava tombado. Então a cabeça dela estava tombada. Essa parte do ombro indo para fora. E isso perturbava muito ela. E eu, sem querer, né? Porque eu não conhecia, eu Uhum. falei para a professora lá, professora, eu estou vendo que o corpo astral dela tá para fora. É a professora, tá bom, Rui, tá bom. Depois a gente conversa. Nossa. Depois, depois que terminou tudo, aí a professora me chama em canto, fala assim, Rui, o que você viu é que o corpo dela está desajustado. É por isso que a gente dá o passe, para poder ajustar o corpo astral quando está perturbado, ou está para fora. Sim. Aí eu falei, então é por isso. Então, uma das funções do passe é o ajuste do corpo espiritual. Ela falou assim, sim, esse é um das funções, mas é claro que o passe tem muitas funções. Aí ela pediu para mim não falar essas coisas para os alunos, né, até que os momentos certos fosse chegando para que ela fosse explicando, porque estava muito recente. Então, me pegou de calça curta essas coisas. Sim. Eu não entendia nada. Tá E me me... ouvindo? tô te ouvindo. Tô... Então, e aí? Depois passou e ela entrou nesse assunto com a turma toda? Essa moça, depois de um tratamento, ela ficou 100%. Ela participava dos trabalhos com mais intensidade. Ela melhorou muito. E depois, com mais tempo, eles me pegaram para estar podendo ver coisas, né, no corpo da pessoa, para Sim. ver se ela tinha algum aparelho, se ela tinha algum bichinho, Implante. alguma coisa dentro do corpo Entendi. astral, né? Entendi. Implantes, né? Isso. Entendi. Eu sei que teve uma experiência que eu tive dentro da igreja, depois eu já estava já no centro espírita, mas a minha ex-esposa, ela era evangélica, né? Sim. E eu ia com ela, eu fui com ela. De repente, o baterista não, o cantor, tinha lá o baterista, tinha o pessoa que tocava guitarra, o baixista, Aham. e o cantor começava a cantar. Ele fechava os olhos e começava a louvar Deus, e louvava, sabe? De Sei. repente, o corpo astral dele começou a subir. E você Começou a vendo? subir. E eu vendo aquela cena. O corpo astral dele subia, chegou até a metade. Aí ele abriu o olho meio tonto, sabe? Ele procurava o chão, porque o corpo astral dele subiu. Quando ele abre o olho, o corpo astral volta como se fosse uma alavanca, faz vum, né? E ele vem tonto.
Aí ele pegou, fechava o olho de novo e a cena começava de novo. O corpo astral dele começava a subir de novo. Tava Nossa, solto. nossa. Aí ele pegou, aí ele pegou, abriu o olho e não fechou mais o olho, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E o corpo astral dele também estava com o olho fechado. Isso que é o interessante. Olha que interessante. Subia. Bem, Rui, somos amigos agora, né? Opa! Eu quero ter amizade assim, igual você, gente. Somos amigos, não? Amigão. Quer dizer que você tem essa clarividência. Eu não sei os nomes, sabe? As pessoas colocam nomes, rótulos, É porque eu o não que sei. você vê é uma clarividência. O que você ouve é uma clareaudiência, Audiência. né? E o que você sente é assim, sensitivo, né? Quando você Aham. sente. Então você é um clarividente. Sabe, às vezes eu tô vendo, vamos supor que você me mande vamos supor que você me mande uma foto, Sim. aí eu pego ela e na foto, a foto ela começa a se moldar. A foto ela, vamos supor que você tá assim, né? De repente Sim. ela começa a criar coisas aqui. Ao redor. As coisas vão aparecer e você fixa e você começa a olhar, aí você percebe que tem lacraias, você percebe que tem um gnominho, você percebe que tem um ser que está Amebas. do lado. Amebas, né? Rui de Deus, você é um clarividente, você tem o potencial de ver o campo áurico das pessoas. Nossa, desculpa por eu estar falando assim, mas eu acho isso sensacional. E conhecer alguém assim como você, com outras pessoas que estão conhecendo agora, né? Que tem gente que está entrando na live, né? É muito curioso, porque não é normal, não é qualquer hora que você conhece alguém que tem esse, como posso falar, esse potencial, né? É tipo assim, eu não tenho uma clarividência perfeita, sabe? Como se eu tivesse te vendo. Olha o Daniel aí. Oi, Dani. Conhece o Ô, Daniel? Daniel, conheço. Saudade. Daniel Ceribelli, Deixa eu te falar, vou pegar um grande livro irmão. aqui. Pode falar. Oi? Pode Então, falar. a minha clarividência, ela não é perfeita a ponto de eu ver o espírito, tipo materializado, sabe? Sim, Eu vejo energias, eu vejo a aura, eu vejo o deslocamento, né? Às vezes quando tá fora. mas é Eu assim que vejo, funciona. eu vejo energias nas fotos, as fotos elas se moldam para mim. Uhum. Se tem algum espírito do lado, ele é incrível. Por exemplo, no celular, por exemplo, a pessoa tirou a foto para mim, aí eu vejo, começa a mudar. A pessoa, eu estava uma vez, ela muda que você também vê. É interessante isso. Eu peguei uma vez, eu falei assim para minha irmã, falei assim, você tá vendo essa foto? Ela olhou, é tal pessoa. Aí eu falei, mas você não consegue ver mais nada nela? Ela olhou, tá normal para mim. Aí eu falei para assim, calma aí. Aí o negócio começou a. É como se fosse materializando dentro da imagem. Uhum. Sim. E minha irmã começou a ver. Ela, mas não estava aqui, não tinha isso aqui. O que está acontecendo? Isso daqui é um aplicativo? Aí eu falei, não, isso aqui são energias, isso aqui são espíritos que estão do lado, isso aqui são seres do astral, às vezes gruda na pessoa. E ela começou a ver porque ela estava próxima de mim. Sim. Então, às vezes o seu campo áurico ajunta com a outra pessoa e às vezes Ajudinha. dá uma clareada para ela. É como se também limpasse para ela para poder te ver. Entendo. É como se fosse uma antena Wi-Fi, né?
Isso. Ela pegou o Às seu vezes, iPhone, a sua senha. às vezes, assim, eu não consigo ver o espírito humano, Uhum, sabe? Eu não, como é que eu vou falar? Vamos supor, tá o seu rosto, sim, certo? Eu sim. não consigo ver, por exemplo, quando eu tô vendo, eu não vejo a Dari. Você começa a modificar totalmente, Entendi. entende? Não é um ser humano que está no corpo, não é um ser humano. Isso daqui é Tá, um corpo, mas não é. A alma, o espírito, ela não é exatamente humana, entende? sim. Se Então você eu tá me vejo, falando, eu acredito. mas é, Então, ó, no começo da live você falou assim: olha, seu rosto tá ficando, sei lá, hein? Lembra? Tô brincando, Rui. Eu- Tem que tomar cuidado, que aí eu começo a brincar, eu saio da, do compromisso aqui, né? Mas eu, então você montou o seu canal, né? Um canal que fala de espiritualidade, para dividir e compartilhar com as pessoas experiências como essa. são essas coisas que eu não consigo passar para as pessoas, né? Então eu Uhum, pensei, se eu montar um canal, talvez eu consiga achar pessoas que nem eu. Às vezes vai uma, duas pessoas ver e vai se identificar. sim. Às vezes ela está passando por problemas que nem eu passei e ela vai começar a ver que também ela não está sozinha nesse campo, que tem outras pessoas também. Então, eu comecei a começar, é como se fosse um diário, sabe? Que você passa, mas você sabe que alguém pode ver. Então você cria um jeito para você poder falar. Se você pegar, por exemplo, meus primeiros vídeos, tá muito escuro, tá meio que eu tô muito tímido para poder falar. Eu não tava com, eu não olhava para a câmera, né? Então, mas você via o testemunho que eu passei. Então tem muitas coisas que antigamente, bem no comecinho eu falava, que agora, né, eu começo a melhorar, né? Começo a trazer melhor o assunto, porque eu não tinha como passar eu não sabia como passar. Então eu falava de algum jeito. Teve uma vez eu estava indo para o centro espírita, Dari. Segura, deixa eu ler aqui o que o Nick, nosso querido Tá. Nick, do Multiverso Jedi, ele escreveu aqui, ó. Estas percepções existem. Nem todas as pessoas entendem, pois para elas assusta, realmente assusta, né? Assusta, é assustadora. Para quem não conhece, assusta mesmo. Eu estava indo para o centro espírita, Dari, Sim. e eu saí do ônibus, uma moça saiu junto comigo, ela estava atrás, e como eu estava apressado, eu deixei essa jovem para trás, e eu fui indo. E eu vi uma senhorinha do lado, que estava indo com uma bolsinha, com uma bolsa, uma senhorinha bonitinha, cara. Toda arrumadinha, toda coloridinha, toda assim penteadinha com a bolsa. Ah, E ela olhou para mim e eu via que ela estava chorando. Só que o que me chamou a atenção, a lágrima dela era uma lágrima grossa. Era como se fosse um melado escorrendo. Eu falei, nossa, tadinha, tá chorando. E eu passei. Meu mentor falou assim, você não vai nem conversar com ela? Quando eu vi, ok, eu dei 4 passos isso aí. Dei os 4 passos na frente dessa senhora. Quando eu viro, ela não tá mais. A moça que estava atrás de mim, ah, ela fez assim pra mim, ó, me chamando de doido. E eu fiquei procurando a senhorinha para ver se ela tinha entrado em algum lugar. meu Aí eu Deus, percebi que era um espírito, mas perfeito. era do astral.
era tão perfeito que ela chegava a brilhar. Ela tinha a coloração dela me chamou a atenção, sabe? É um Sim. perfeito. E isso você E estava acordado, né? Lógico. acordado, eu estava indo para o centro espírita nesse Meu dia. Deus. Aí eu podia Porque chamar ela para ir normalmente com a gente, as né? pessoas, pessoas quando têm assim, sei lá, visões, a pessoa está num processo de meditação ou está concentrada, né? Mas assim, andando na rua, assim, é mais Andando. difícil. Às vezes, ô Dari, às vezes, o espírito ele tá denso. Ele tá denso. Não precisa de muito para você poder ver. Às vezes você passa por ele e você pensa que é uma pessoa comum. Uhum, Você pensa que é uma pessoa comum, você não dá nem ligança. E é um espírito que está ali. Teve uma certa vez, se você me permitir, fica eu à vontade. estava eu tava com o meu carro, fui buscar o meu irmão, e nessa época eu estava casado e minha ex-esposa estava do lado. E eu dirigindo e tal, né, na avenida, né, para poder buscar ele. Era mais ou menos 2 horas da madrugada, ele trabalhava à noite, eu fui buscar ele. Aham. De repente, sai de um local um jovem correndo e eu não Ai, consegui frear. ai, ai. E ele passa dentro do carro e continua correndo. Nossa. Eu parei o carro naquela avenida e minha esposa, você viu também o que eu vi? Eu falei, vi. Os dois viram. Os dois viu a mesma coisa. Ela também, ela era uma médium fantástica. Só que ela não teve tanta sorte, né? Ela é de incorporação. Qualquer espírito que baixa, acabou. Então, se baixa um espírito, né, baixo, Sofredor. ele acaba machucando a pessoa, acaba agredindo as famílias, né? Quantas vezes eu via ela possessa e não era ela, e não era ela. E eu procurava dialogar, tentar conversar, né, com aquele espírito, Sim. tentar fazer a cabeça dele para ele sair. Uhum. Depois que ele saía, ela ficava normal e nem lembrava, é como se fosse uma hipnose, Entendi, sabe? A pessoa não lembra. entendi. Ela quantas vezes, né? Ela não pegava remédios de madrugada e tentava se matar. Aí, quantas noites eu não ficava em claro para poder não deixar isso acontecer? Isso quando ela estava possessa, né? Ela tinha um olho clarinho, sabe? Era um Uhum. olho verde, bem bonito, bem clarinho, clarinho mesmo. Sim, Você via sim. a bolinha do olhar dela. Quando ela estava possessa, podia ser qualquer hora de dia, de noite, né? A bolinha do olho dela crescia a ponto de ocupar o globo ocular. No, Ficava negro o olho alterado, dela, alteradíssimo. totalmente. Por onde Então a anda? pessoa, E como oi? está hoje em dia? Fiquei preocupada com ela. Como é que ela está hoje Olha, em dia? eu separei dela tem uns 5 anos, mas ela hoje está com alguém, né? A última vez que eu vi uma foto dela, ela estava bem acabada. Estava Poxa, colheira bem fundo, né? sim. Mas o problema é, se ela, por exemplo, não tratar disso, Hum, não cuidar dessa mediunidade dela, ela vai acabar, pode até morrer. mas Pode até ela morrer. fica esquizofrênica, né? Fica esquizofrênica. E ela E, tem um dom maravilhoso, cara. Mas é um dom que para ela é maldição. Não ajuda sim. em nada ela.
Tanto, tanto que uma vez, minha mãe, que já é falecida, ela faleceu em 2005, Sim. ela utilizou minha ex-esposa para falar comigo, Olha, para falar comigo. E o interessante é que, por exemplo, nós estávamos na cama, né, conversando, né? Aí ela me deu bom dia e tal, e ficou em cima de mim, nós estávamos conversando. De sim, repente, eu sinto, eu sinto algo diferente. Ela, mas eu não percebia, né? Eu não via, eu não percebia sim, a presença do espírito, né? sim, Tava bem no comecinho. Aí ela pegou, falou assim para mim assim: "Oi, Rui". Aí eu falei oi, né? Para ela, para minha ex, né? sim. Falei o nome dela. Aí ela falou assim: "Você não sabe quem eu sou?" Eu falei: "Claro que eu sei". Eu não tinha noção de que ela era uma outra pessoa, né? Sim. Eu falei: "Claro que eu sei". E falei o nome dela. Eu falei assim: "Não, presta atenção. Eu sou a sua mãe". Nossa. Eu falei, Flora, para com isso. Porque antes, ó, presta atenção. Antes dela se incorporar na minha Sim. ex falou assim: "Rui, eu tô vendo a sua mãe. Olha só, ela tava vendo a minha mãe e eu não tava vendo. Eu tô vendo a sua mãe, tá do seu lado". Aí eu falei: "Para com isso. Minha mãe morreu. Ela você não pode ver ela". Aí ela falou assim: "Rui, tá do seu lado". Eu falei: "Não pode ser, né? Como que ela é?". Ela não sabia como era minha mãe. Rapaz, Sim. A sua mãe. ela descreveu minha mãe. Aí eu falei: "Não é possível". Quando eu falei não é possível, Ah, mudou. Ela mudou a figura. E aí ela sim. falou assim: "Oi, Rui". Aí eu falei: "Oi, oi, oi". Eu falei o nome da minha esposa, né? "Você não sabe quem eu sou?". Eu falei: "Claro que eu sei, você é minha esposa". Ela: "Não, sou sua mãe". Nossa. Aí eu olhei assim: "Não, você não é minha mãe, você é minha esposa". Aí ela Não. falou assim: "Presta atenção na sua mão. Sua mão está gelada e está suada. Isso é sinal de que eu estou aqui". Não é que estava mesmo, estava gelada e suada. E uma das coisas que eu percebo quando tem algum espírito do meu lado, minha mão Uhum. gela e soa. Ela soa gelada. Nossa. E Interessante. quando eu percebo, eu posso até conversar mentalmente com ela, mesmo que eu não veja. E ela conversa. A Sim. gente conversa telepaticamente, né? Aí eu falei assim: bom, já que você é minha mãe, então me fala o que eu e você sabe. Só eu e você. Mas Ai. ninguém sabe. E Ela falou aí? assim: tá bom, eu falo. Aí ela pegou e falou assim: lembra quando eu estava no fogão e você ainda pequeno abraçava minhas pernas e você me disse assim: mamãe, eu te amo. Depois, quando ela falou, eu lembrei, a imagem veio claramente, o dia, porque parece que quando eles conversam com você, eles também lançam na sua mente o que eles estão lembrando e você consegue Sim. ver. Sim. E eu comecei a chorar que nem criança. E ela Nossa, começou a passar a mão no meu rosto e falava que me amava. E começou a conversar coisas, assuntos que eu e ela conversava. emocionante. Emocionante. Bem emocionante. Coisa. Então tem coisas que quando a gente fala para alguém essas coisas e elas não têm, por exemplo, uma vivência, elas duvidam, Sim. elas não acreditam. Por mais que você fala, não, aconteceu comigo. Ela falou assim, não, mas eu não acredito. Me desculpa, mas eu não acredito. Você pode até falar, mas eu não acredito. Sim. Tem, Infelizmente, tem de tudo, né? tem de tudo, Tem de tem de tudo. tudo. É É, muita coisa que acontece. eu acredito bastante,
Mas eu também conheci muitas pessoas esquizofrênicas, né? Pessoas que têm problema mental, transtornos mentais, né? Então, quando eu conheço as pessoas, tipo, a gente está se conhecendo agora, né? Aí eu fico bem observando para ver se a pessoa não está numa viagem, Uma se a viagem pessoa, astral. se a pessoa não está assim, meio transtornada, porque dá para perceber quando é um transtorno mental e quando. Porque a pessoa tem a maneira dela conversar é equivocada, né? Ela acaba. Ó, Só que O Nick tá tem um falando porém, aqui, Dari. pessoa está em uma dimensão diferente na mesma realidade física. Sim, com certeza, com certeza. As pessoas não Só estão na que, mesma sintonia, mesmo encarnados, né? sim, às vezes a própria pessoa encarnada não consegue ver a outra. Ela passa e até tromba, porque Sim, não viu. exatamente. E está na mesma dimensão, só que não está na mesma sintonia, acaba É, batendo. eu quero que certas pessoas não me vejam, então passem batido. Mas, Você falando de perturbação, deixa eu contar uma coisa que aconteceu. sim, Tinha claro. um senhor, tinha um senhor você olhando assim para ele é doido. Ficava falando sozinho, brigava com um do lado dele, brigava com o outro, e não tinha ninguém ali. Ah, E o pessoal, ih, é doido, esquizofrênico, é doido. sim. Só que um dia tava eu, meu sobrinho e minha sobrinha. E nós estávamos indo para, se eu não me engano, a gente estava nesse dia no campo de futebol para assistir Aham. um jogo. E de repente ele começou a gesticular, né? Aí minha sobrinha, né? Ah lá, já veio doido, né? Tinha espírito com ele. Você viu? Tinha 7 perturbando ele. Oh, 7. Eu falei nossa, assim para ela assim, ele não está sozinho, tem 7 espíritos com ele. Ela, não, mas não tem ninguém, ele tá. Sim, mas tem. Ele não é doido, ele tá vendo realmente. Às vezes o doido. Tem um monte de gente que tá no manicômio sim. que são médiums desequilibrados. Que se um dia ele tivesse trabalhado a mediunidade deles, eles estariam ajudando. É, Mas exatamente. tem muitos que são, é chamado de esquizofrênico, são Sim. médiums perturbados. Olha, Eu, na verdade, O Nick eu, está na verdade, eu escrito. nem sei se a esquizofrenia, ela existe, sabe? Sim, Fisicamente. sim. Eu penso que a esquizofrenia, ela já é ligada no campo astral. Campo astral Com e certeza, físico. com Porque o certeza. É uma físico bagunça, né? É uma bagunça, é é uma uma bagunça. É confusão. uma bagunça. Olha só, Sabe? o Nick está falando. Pelo que percebo, peraí, Nick, que subiu aqui, vou ter que buscar o que você escreveu. Pelo que percebo, os doidos, né? Nada mais são que pessoas vendo dimensões diferentes. O que chamamos de normal é a mente física que gera a realidade. Uhum. Gera a realidade da maioria. É verdade, é isso mesmo, Nick. Exatamente. Rui, me fala uma coisa. Você continua no centro até hoje? Não, hoje não. Depois da pandemia, parou. O centro ele fechou. Sim, E até agora não abriram. Já tem uns 3 anos já. E como fechou, então eu acabei tomando outro rumo também, sabe? entendi. Eu não sou preso ao espiritismo, sabe? O Tá, espiritismo me deu como é que falam? É como se fosse uma escada. Ele me subiu de nível, entendi. me alavancou para cima, entende? Eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Eu tenho uma gratidão por eles. Como eu tenho Sim. uma gratidão pelos evangélicos também, que me ajudou bastante também. Teve uma. Posso contar mais uma?
Claro, tô adorando. Teve Pode. uma vez que eu estava prestes a me suicidar. Eu Exato. tinha 12, 12 a 13 anos, uma fase difícil, uma fase muito difícil, complicada. E como nós íamos para a igreja e acreditávamos no demônio, em pecado, e a fase do adolescente, para o evangélico, para o cristão, não podia ficar se tocando, né? E, e quando a gente se tocava, a gente ficava com consciência pesada. Então, aquilo começou a me perturbar. Só que não só isso, o adolescente, ele, pelo menos eu na época, como já tenho a mediunidade desde pequeno, os espíritos perturbam mais também. Se você prestar atenção, quem é médio sofre um pouco mais do que a pessoa comum. Sim. Então eu comecei a entrar numa caixinha fechada e minha família não percebia. Elas eram muito ego deles, sabe? Era cada um por si, Deus para todos. Sim. Tinha 500 pessoas em casa, mas ninguém conseguia olhar um para o outro. E nesse dia, eu já estava, olha só, a situação. Eu já não conseguia enxergar normalmente. Normalmente eu não conseguia enxergar direito. O ouvido eu estava tampado, eu não conseguia, eu escutava ecos. No físico mesmo eu não conseguia ouvir. Parecia que tinha um. Alguém colocou alguma coisa aqui, começava a ouvir ecos e ecos. A pessoa falava, parecia que eu estava sonhando. E eu pensei, eu vou acabar com isso. Peguei, subi lá em casa, tinha um quintal onde minha mãe criava galinha. E tinha um muro, né? Tinha um muro, mais ou menos, era 1,5 m, né? 1,5 m. E para baixo, ele tinha mais ou menos uns 4 metros de altura. Sim. 4 metros? Não. É mais ou menos 4 metros. Não chega a Alto mais do que para 4 você, metros, mais né? ou menos. É uma base. Eu subi naquele muro e falei, eu vou me jogar daqui. Eu sei que se eu cair de pé, eu posso me machucar e eu não vou morrer. Então eu vou de cabeça. Quando eu me coloquei para me jogar, eu escutei uma voz claramente. As pessoas me falavam, eu escutava eco. Mas essa voz foi clara. Sim. Rui. Aí eu olhei para trás, né? Nesse dia estava de noite, porque eu não ia fazer de dia. De noite ninguém tá vendo, né? Sim. Eu escutei Rui. Aí eu olhei para trás para ver se tinha alguém no galinheiro ou em casa, né? E não tinha ninguém. Ah, Aí eu falei, não tem ninguém, eu vou continuar. Eu fui tentar de novo. Aí a voz soou mais forte, Rui. nossa. Aí eu olhei de novo para os lados e nada. Aí eu pensei, eu devo estar ficando doido, então vou me jogar mesmo. Quando eu fui para se jogar, a voz já não falou assim, ó, Rui. Eu falei assim, Rui, você não quer me conhecer? Eu parei, gelei. Eu falei, vixe. Aí eu perguntei, quem é você? Aí ele falou assim, desce daí. Aí eu peguei e vi, olha só que loucura, cara. Eu vi que eu estava no muro. Como assim? Eu entrei em consciência naquele momento que eu estava em cima do muro para me jogar. Me deu medo. Aí eu peguei e desci. Sim. Aí eu falei assim, quem é você? Aí ele falou assim, você vai para a igreja e eu vou falar com você. Aquela voz sumiu. Sim. Entrei para dentro de casa e fui dormir. Só que nesse dia eu orei, eu falei assim, olha, você me se você me ama de verdade, me tira isso que eu tenho. Eu quero melhorar. E fui deitar. E nesse dia eu tive um sonho.
que um rapaz moreninho estava comigo. E ele começou a falar comigo. Ele pegou, me levou, saiu da minha casa, eu e ele, saímos de casa. E ele foi me levar na igreja. E ele falou assim, e aí a gente ia subindo e ele conversando comigo. Chegou perto da igreja e ele falou assim, essa igreja aqui você sabe qual é? Você se lembra dela? Eu falei assim, eu olhei, eu lembrei dela. Era a igreja onde, quando eu era pequeno ainda, eles estavam construindo ela e eu ajudei ela. Eu ia naquela igreja ainda quando era pequeno. Você E ajudou ele a falou construir assim, a igreja? ajudei. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos, né? 10, 9, eu estava Sim, ali ajudando. sim. Aí ele pegou e falou assim, é nessa igreja que você vai ser curado. Aí ele pegou e falou assim, aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu acredito. Eu vou vir nessa igreja então. Acordei e fui direto para a casa da minha irmã, onde ela é evangélica. Contei para ela o sonho, contei o que aconteceu comigo, e ela não acreditou no que eu estava falando. Aí ele pegou e falou assim, menino, foi Deus que te salvou. Você tem que ir para a igreja mesmo, aceitar Jesus, Rui. Eu falei assim, tá, eu preciso de ir para a igreja. Aí eu marquei com ela para a igreja e fui para a igreja com ela. Só que eu não fui nessa igreja, fui na igreja dela. Tá. Aí de repente eu entro dentro da igreja dela e eu começo a ter dor de cabeça muito forte, visão turva, não via, ficava embaçado tudo. A igreja brilhava, o altar lá brilhava com um brilho tão forte que doía, parecia que estava olhando para o sol. Nossa. O som da música me perturbava. Parecia que alguém ia arrancar minha cabeça fora. Eu peguei, falei para minha irmã assim, eu vou pro banheiro, eu vou no banheiro. Quando eu saí, não voltei mais. Fui embora. Você não Estava suportou, insuportável. né? Insuportável. Estava insuportável. Não dava para ficar. Sim. Aí eu fui para casa, fui dormir de novo, fui orar e falei: Você não falou que ia me curar? Eu quero a cura. Eu vou, se não me curar, eu vou continuar de novo, porque eu não estou melhor. E fui deitar, dormir. Nesse Sim. dia não tive sonho, não aconteceu nada. E eu fui para casa da minha irmã e falei assim: Olha, ele falou nessa igreja, então eu vou nessa igreja. Uhum. Aí minha irmã falou assim: Então vamos nessa igreja. Minha irmã me acompanhou. Eu fui Tá, com ela. A tá. mesma coisa da outra foi nessa. Eu falei para minha irmã: Eu vou no banheiro. Ela falou assim: Não, você não vai no banheiro, você vai embora. Ela Eu te fui segura, embora. segura, Eu fui segura o embora, não Luiz, dava. segura ele. Não dava para segurar. Aí a briga foi grande. A terceira tentativa, eu falei para Deus assim, ó, eu vou a última vez. Essa é a terceira vez que eu tô te dando uma chance. Olha só, eu tô dando uma chance para ele, tá? Eu falei para ele assim, eu tô te dando uma chance. Terceira vez. Eu Sim. fui na igreja de novo. Aí aconteceu a mesma coisa, só que nesse dia eu estava sozinho. Eu fui sozinho. Sozinho Sim. assim. Meu irmão estava lá, mas ele não foi comigo. Eu fui por conta. Chegando lá, eu pensei, eu vou sentar no corredor, porque do corredor já vou para fora. Vou embora. Vai ficar Aí, fácil. oi? Vai ficar fácil, né, de ir Para embora. ficar fácil de fugir. Ninguém me Sim. segurar. Aí pronto, olha só, o culto era culto de prosperidade. Culto da prosperidade. E nesse dia, o pastor pregando a culto da prosperidade, e eu lá sofrendo, né? Dor de cabeça, olhos turvados, aquele brilho enorme, o sol em cima de mim, e eu Sim. ouvindo aquele barulho e a cabeça explodindo. Aí eu peguei e falei assim, eu vou embora. Quando eu falei eu vou embora, o pastor, na mesma hora, falou assim, olha, Deus mandou eu parar com o culto agora, de prosperidade. Não é culto de libertação. O culto de libertação é terça-feira. Foi ontem.
Mas Deus pediu para mim parar o culto e atender uma pessoa, porque se ela não atender ela hoje, ela não passa de hoje. Ela vai se matar. Uau! E eu falei, caramba, será que tem mais alguém igual a mim? Aí, aí ele falou assim, tem alguém aqui com uma dor de cabeça muito forte, que parece que a cabeça vai explodir? Aí levantou umas 6, 7 pessoas. Eu não levantei, não. Eu desafiei. Eu falei assim, não, eu vou ver se é Deus mesmo. Olha só, olha a cabeça. Aí o pastor falou assim, olha, depois eu oro por vocês, depois do final do culto, mas essa pessoa não é vocês. Aí ele pegou e falou assim, quem é a pessoa que está com a dor de cabeça e está doendo aqui assim, ó? Aí eu peguei e falei assim, puxa, mano, se for, ele vai ter que vir aqui, né? Se for verdade. Porque eu Sim, duvidava, eu era cético. Aí o pastor falou assim, eu vou buscar você, se você não vir. Eu vou contar até 3. Ó, até 3, hein? Ousado, hein? Aí eu falei assim, então vai, conta. Quero ver se você vai me achar. Vai saber mentalmente, quem é. mentalmente você falava, né? Mentalmente, pensando, não vou falar Sim. isso. Aí ele pegou, foi assim, ó, levantou as mãos e começou a sentir, né? E ele foi vindo. Ele contou até 3, ninguém foi, e ele foi vindo. Rapaz, ele chegou em mim e colocou o dedo bem no local. É Ah, aqui que tá doendo? Eu olhei pra ele, é aqui. Aí ele pegou e falou assim, vem cá, vou orar por você. Assim que ele fez assim, ó, levantou a mão para orar. Eu caí. O negócio de cair é real, viu? Eu caí. Parecia que eu estava com um peso enorme. Eu caí para trás. Me deu uma raiva tão grande dele, tão grande, que eu queria esmagar ele com a mão. Aí ele pegou e falou assim, tá amarrado. Quando ele falou, tá amarrado, minha mão travou. Eu fiquei travado no chão. Não tinha força. Aí ele pegou e foi colocar a mão. Quando ele colocou a mão, que ele expulsou, quando ele tirou a mão, parece que foi saindo com a mão dele. Foi tirado com a mão. Naquele dia fui liberto. Eu comecei a enxergar, comecei a ouvir. E minha clareza clareou de tal maneira que eu fiquei inteligente de novo. Olha só para você ter uma ideia. você estava A perturbado. consciência. Oi? Você estava perturbado com esses seres, né? Tava perturbadíssimo. Estava perturbando. Tava perturbadíssimo. Então, daquele momento em diante, ele falou assim, olha, leia a Bíblia para que o diabo não volte mais. E eu fiquei com tanto medo naquele dia, fiquei com tanto medo que eu li a Bíblia 3 vezes. A primeira vez, segunda, primeira vez eu li por medo, li ela todinha. A segunda eu li para poder É, conhecer. E a sim, terceira estudo. sim, Mas perfeito. eu fiquei com muito medo. Meu irmão falou assim, quando naquele dia, meu irmão aceitou eu no banco e falou assim para mim, Rui, não tenha vergonha, é normal isso. Aí eu falei assim, é normal? É normal. Aí eu falei assim, vergonha? Não tenha vergonha. Eu falei assim, eu fui liberto. Como é que eu vou ter vergonha? Eu tava quase me matando ontem, hoje eu tô vendo você. Ontem eu Sim, não via, ontem eu não te ouvia e nem te enxergava. sim. E, então, eu tenho uma gratidão tão grande com esse pastor. Esse pastor é incrível, cara. É um médium fantástico. E ele é um Fantástico. cara simples, simples. É Se porque você olhar para eles, aham. oi? É uma pessoa. Pessoas. É uma pessoa, né? Não é só porque ele é pastor que ele não é um médium, né? Não, é médium. Hoje eu sei de muita coisa, hoje. Mas a gente, quando está na igreja, a gente não sabe muita. Tem tanta coisa, Dari, que se eu for falar para você, a gente vai ficar a noite toda falando.
Sim. É muita coisa. É. Então, para não ficar muito grande, porque já deve estar dando quanto tempo aí? Já deu 1 hora já. Nem Então, já está parece. na hora de acabar. Tem muito assunto, muita coisa para poder contar, para falar, que ó, 1 hora, 2 não dá, não cabe. Dá. Então eu tive que montar um canal para poder passar essas experiências, para poder ajudar um ou outro que precisa. E essas pessoas que ouvem, quantas pessoas não chegaram em mim no privado e falaram assim, nossa, Rui, isso que você falou acontece comigo. Nossa, que incrível, você leu minha mente. Era disso que eu precisava. Então, a gente precisa disso. E eu não sei se você percebeu, 2019 para 2020, quando entrou a pandemia, não sei se você notou, mas me deu uma queda brusca na espiritualidade. Eu não sei o que aconteceu. Parece que deu uma minguada. Até Sim. as projeções, elas deram uma Cessar. trégua. Cessaram. Cultura, né? E antes da pandemia, eu via o céu mudando. O céu mudando. As nuvens, elas, sabe, o médium mesmo, ela sabe que isso aqui não é real. É tudo uma Sim, montagem. Uma sim, montagem ilusória. Eles mudam o que eles quiserem, eles fazem o que eles quiserem. sim, Eu falei pro meu irmão, dá uma olhadinha no céu. Aí meu irmão olhou e as nuvens, sabe, trepidando, assim, ó, e o sol também, tudo diferente mesmo. diferente. Aí eu falei para ele assim, olha, tá tendo mudança. Eles estão mudando aqui nessa dimensão. Alguma coisa vai acontecer. Aí meu irmão falou assim, será? Eu falei assim, pois é. E antes da pandemia entrar, eles me avisaram que ia ter um período difícil. Vários médios, com certeza, já eles avisam. Não Avisa. tem jeito, eles avisam. De uma forma ou de outra, em sonho, na meditação, eles Sim, avisam. Ninguém passa desapercebido. sim. Então, o ano eu ia parar com o canal. Eu ia desistir. Eu falei até pro Nick, eu vou parar com o canal. Eu não estou tendo inspiração. Né? Eu não estou tendo inspiração, eu vou parar. Aí o Nick falou assim, não, Rui, eu vou te ajudar. Aí eu falei assim, mas não tenho mais vontade, né? Não, mas as pessoas precisam. E eu falei assim, precisam. E eu comecei a diminuir nos vídeos. Aí, se você for ver os últimos vídeos, tem um mês, um do outro, Uhum. né? E quando eu ia gravar, aí eu fiquei doente. Peguei o Covid. Fiquei mais ou menos 20 a 25 dias com o Covid, cara. É Sim, duro o negócio, viu? sim, Não é moleza, não. sim. E eu parei. Então, o canal tem uns 2, 3 meses, mais ou menos, meio que parado. Você tá bem E agora, eu Rui? Você tá tô, melhor? tô, eu tô voltando. Ah, Eu tô voltando. eu vejo que você tá bem. Rui, muito bom te conhecer. Tô super feliz de ter conhecido o Nick e agora através do Nick eu tô conhecendo várias pessoas super interessantes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no canal do Telegram, lá do Nick, o pessoal Tá. postou um livro desse, um e-book. Você já viu? Chama Mãos de Luz. Mãos de luz. Tem Não, lá não no vi. nosso, lá no grupo do Telegram, Ah, tem esse e-book. Pega esse livro lá e lê esse livro. aonde que tem? Lá no Telegram, lá no grupo do Do Multiverso Nick? Geral. Aham, Hum. entendeu? E eu vou fazer o É do seguinte. Chico Xavier ou do Divaldo, assim? Não, Mãos de luz. é da Não, não é de ninguém. Bárbara Ann Bremen, tá? Hum. É que fica ao contrário, né? Chama É, Mãos de fica. Luz. Atualmente eu estou Mãos dando de aula luz.
Atualmente eu estou dando aula para uma aluna de terapia holística e eu estou usando esse livro como base, como apoio para a terapia holística. E esse livro aqui tem muito a ver com você, com as suas experiências, porque essa pessoa aqui, ela trabalhou na NASA, né? E ela vê aura. Ah, Entendeu? legal. Esse livro eu não vou abrir porque eu comprei no Sebo, já tem mais de 20 anos que eu comprei esse livro, então ele está todo estragado. Empoeirado. É, eu amo. Mas lá no Telegram tem o e-book, aí depois eu até vou conversar com você sobre isso, né? Tá Então, bom. só para dar uma geralzona aqui da nossa conversa, que eu tô surpresa, você me surpreendeu, tá? O seu conteúdo é muito profundo, é maravilhoso. Eu quero muito que as pessoas conheçam o seu canal para poder entrar em contato com esse conhecimento que você tem, porque o conhecimento que você tem é prático, é do dia a dia, é muito Do dia a dia. importante, né? Porque você viveu, você vivenciou. É isso que está fazendo falta atualmente, a pessoa vivenciar a espiritualidade, entendeu? Vivenciar isso você tem. Então, eu quero que as pessoas conheçam o seu canal, depois nós vamos conversar sobre esse livro e vamos marcar outra live para a gente continuar conversando? Vamos, tem muito assunto. Vamos sim. Então, tá bom. Então, eu vou me despedindo aqui dessas pessoas que estão agora ao vivo. E como o Nick diz, as pessoas do futuro que assistirem, eu agradeço muito, tá bom? E eu quero te desejar só o bem, todo o bem, e por você estar aqui agora comigo, ter aceitado o meu convite, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, amei você, conhecer pelo Nick também, agradeço pelo Nick, tenho muita gratidão pelo Nick, viu? É um amor de pessoa. Se não fosse ele, na verdade, eu já teria deixado de lado. É complicado, mas o Nick me ajudou bastante. Ajuda. Agradeço mesmo. Eu Então, ó, agradeço, vamos fazer um agradeço brinde. você. Vamos fazer um brinde. Vamos. Um brinde, outro brinde. Boa noite, muito obrigada. Tudo de bom. Quarta-feira tem Boa mais live. noite. Um Boa beijo, noite, pessoal. pessoal. Boa noite, Dari. Um beijo. Namastê. Gratidão. Namastê. Obrigada, obrigada, Felipe. Obrigada.